Olá, galerinha. Pela quantidade de máscara que eu vi usando, né? Dá para perceber que o assunto hoje é a máscara, ou as máscaras, né? A gente vai fazer uma viagem sobre a história das máscaras, certo? Então, só para a gente começar com a questão da história, a gente vai perceber que a máscara ela tem um uso diferenciado de acordo com o povo de cada civilização, de cada país, de cada cultura. Na sua maioria, claro, ela vem muito entrelaçada historicamente com a questão religiosa, com a questão da busca da representação de algo fora da natureza, de poderes, como posso falar, extranatural. Então, geralmente, o homem em busca de explicações e de representações dessas forças, ele utiliza da máscara para representar de forma física esses acontecimentos, esses poderes sobrenaturais, certo? Eu vou começar explicando, dando exemplo também desses tipos de máscaras de acordo com cada cultura. Bom, no Ocidente, na Grécia Antiga, os gregos utilizavam as máscaras para evocarem o deus Dionísio, que era o deus do vinho, da fertilidade, e assim esse uso da máscara, eles acreditavam que evocavam esse deus para que a fertilidade, para que tivesse todo um efeito positivo na questão também da produção do vinho, da alegria, já que eles acreditavam também que o Deus era o Deus da alegria. Então o uso da máscara é muito forte nessa cultura para, claro, na crença deles, fazer essa vocação do Deus Dionísio. No caso aí vocês vão perceber um exemplo da máscara grega, né? Provavelmente utilizada nessa época. Outra coisa também interessante, o qual envolve o uso da máscara, é a questão do teatro, que a Grécia desenvolveu, e a máscara é extremamente importante na representação dos personagens, né? Tanto do personagem cômico como o personagem trágico, né? É por isso até que o teatro tem aquelas duas máscaras que simbolizam esse segmento artístico, já que essas duas apresentações eram mais frequentes ou eram únicas nessa época. O teatro cômico e o teatro, no caso, trágico, que representava toda a cena de tragédia, de lutas, enfim. Então a máscara estava presente nesses eventos, também se mostrando importante para uma melhor representação desses personagens. Então a Grécia tem essas duas utilidades aí bastante fortes em relação ao uso da máscara. Com a queda do Império Romano, os cristãos primitivos chegaram a proibir o uso da máscara por estar ligado como instrumento de paganismo. Já nas Américas, elas desembarcaram com brinquedos infantis e fizeram bastante sucesso. Então você percebe aí que já muda, né, a questão da utilidade e da representatividade. Enquanto no início a Roma tem a questão religiosa, quando desce e desembarca nas Américas, né, quando vão se descobrindo novas terras, essa máscara já chega como brincadeira de criança. Os nativos brasileiros, por exemplo, usavam bastante máscara para representar tanto elementos da natureza, como animais, como forças, como vento, chuva, enfim, insetos também. Então eles utilizavam dessas máscaras para representar esses seres. Saindo do nativo brasileiro, eu vou lá para Veneza, né? Quem que não conhece as máscaras de Veneza? Veneza fez da máscara um objeto do cotidiano.
Então ela sai daquela, ela deixa toda aquela representatividade que até antes tinha para ser um uso cotidiano. Claro que chegou uma época que foi proibido por questão de dificultar a ação da polícia, já que, como todo mundo utilizava no seu dia a dia, os bandidos que naquela época atuavam utilizavam as máscaras para se disfarçar, e isso foi proibido. Mas a gente percebe que veio com força no carnaval, e até hoje o carnaval de Veneza é um dos mais belos por questão dessas máscaras. Vejam o exemplo aí das máscaras venezianas. Como eu estou falando de história, o Egito Antigo não pode ficar de fora. Então, todo ritual na questão da vida, ligada à vida e à morte, né? Toda a cultura egípcia ela era muito voltada para uma vida após morte. A máscara também era utilizada nesses rituais, né? Tanto que a gente conhece uma máscara bastante famosa, que é do Tutankhamon. Vou mostrar aí para você essa máscara mortuária. Vou lá para o continente asiático, onde as tribos também utilizavam máscara para vários fins, né? Desde fins religiosos, fins também de expulsar espíritos negativos, usavam máscara para casamentos, usavam máscara para simbolizar passagem de fase, por exemplo, de criança para adolescente, de adolescente para adulto. Então você vê que há uma diversidade aí de representações, as quais a máscara se fazia instrumento de importância, de um significado forte, né? Veja aí. Na África, várias tribos utilizam desse acessório para seus rituais, sejam ele para a questão de acasalamento, para espantar maus espíritos, para fazer energização positiva dos seus ambientes, enfim, sempre está ligado a essas questões ritualísticas. Vamos aqui ver um exemplo dessas máscaras. Então, como você viu aí, alguns exemplos da máscara africana, onde tem uma característica muito forte a sua geometrização. Aliás, uma coisa interessante, que Pablo Picasso, quando visitou a África, ele ficou encantado por esse traço geométrico, né? esse modo estilizado de se representar a face humana, e aí foi daí que ele criou o cubismo, esse movimento muito forte, muito onde as figuras se apresentam com muita geometrização que a gente conhece muito bem. Então você vê que a máscara africana foi um ponto de fuga para a idealização de Pablo Picasso para o cubismo. E para concluir a aula falando sobre máscara, né? A gente não podia deixar de fora ela que está aí na moda, né? E peço a vocês, usem máscara. Tchau, meu povo!